Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Hoje estamos finalizando a nossa temporada sobre Leon Denis, satisfeitas pela oportunidade que tivemos de estudar esse nobre representante do Espiritismo. Sua vida e sua obra dignificam o ser humano e revisitar os seus livros constitui-se sempre num grande enriquecimento intelectual e, se soubermos aproveitar as suas lições, num grande enriquecimento moral. Ao longo desta série, que você poderá acessar através do canal do youtube.com/TV Mundo Maior, pudemos revisitar as seguintes obras de Leon Denis: O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Porquê da Vida, Depois da Morte, No Invisível, Cristianismo e Espiritismo, O Mundo Invisível e a Guerra, Espiritismo na Arte e o Congresso Internacional Espírita de Paris, de 1925. Hoje nós daremos sequência ao estudo de O Progresso, iniciado no programa anterior. Esse livro, criado a partir de conferências sobre o tema, proferidas pelo sempre eloquente e persuasivo orador, considerado o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, conserva-se atual e temos muito a aprender com ele. Ninguém melhor do que a professora Sônia Teodoro da Silva, que tem um especial apreço por Leon Denis, que é o patrono do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, para nos conduzir nesse estudo. Olá, Márcia. Olá, os telespectadores, seguidores do Filosofando. Saiba mais sobre o CEF acessando o nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org. Professora Sônia, Leon Denis, sem dúvida alguma, ao elaborar esse discurso que deu origem ao livro Progresso, ele tomou por base o tema que os espíritos desenvolveram lá atrás, respondendo às questões de Kardec no Livro dos Espíritos, em que eles tratam das leis morais e mais especificamente sobre a lei do progresso. Após afirmar, Leon Denis, que o progresso social só é possível com o progresso individual, o progresso de cada um de nós, ele preconiza como ideal de governo a República Democrática, dizendo no 3º capítulo o seguinte: a República Democrática é a mais racional e a mais lógica forma de liberdade e só ela pode levantar, valorizar as almas que o despotismo humilhou. Só ela pode fazer a verdadeira igualdade entre os homens, sem rebaixar os grandes ao nível dos pequenos, porém dando aos pequenos os meios de se elevarem gradualmente ao nível dos grandes, pela instrução, pela liberdade de trabalho e de associação e pela uniformidade dos direitos. Então, Márcia, essa visão de conjunto que Leon Denis nos traz, ele se fixa nas monarquias e no clero despóticos do seu tempo e dos tempos que antecederam a Revolução Francesa, ou mesmo após a Revolução Francesa, porque passou por um período muito triste chamado de terror. A Revolução não conseguiu concretizar de forma plena os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Voltou a ser monarquia num determinado momento, né? E sem dúvida nenhuma que a sede de poder que envolve muitas vezes os líderes, sejam republicanos ou sejam monarquistas, impediu a França de seguir num caminho reto. Passou por vários outros caminhos até chegar à República definitiva, né? Então,
Mas assim mesmo, a França sempre teve seus altos e baixos em termos de política. O ideal que Leon Denis preconiza como sendo o ideal democrático é o conceito de democracia, né, que é o governo do povo, para o povo e pelo povo, que foi criado lá atrás na Grécia Antiga. Então, por aí você vê a herança dos gregos, esse salto de qualidade que Leon Denis dá por cima da Idade Média para captar de lá para o seu tempo os ideais necessários para a política da França de então, não somente a França, mas para o continente europeu, né? E por uma questão de ressonância para todo mundo, porque a Europa sempre teve uma influência muito grande sobre o mundo, né? Sobre as culturas, principalmente americanas, como o nosso país, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma que esse ideal de democracia ainda está por ser realizado. Em contrapartida, Leon Denis também admirava o socialismo francês, que começa a crescer também no século XX, principalmente pela figura de um socialista exponencial, essa figura, chamado Jean Jaurès, que dizia o seguinte, que as populações sofridas como herança de uma monarquia perversa ou de uma revolução ainda perversa também, deu origem à miserabilidade, à pobreza extrema por parte daquelas populações, principalmente a francesa. Então, o socialismo também é no conceito de socialismo, não é esse socialismo que nós temos hoje. Nada a ver com o socialismo que tentaram implantar no nosso país, que de social não tem nada, tem de comunismo. É um comunismo bolchevista, retrógrada, atrasado, que já morreu há muito tempo e que algumas pessoas ainda querem fazer renascer por questões de poder e não a benefício do público, muito embora se preconize que é para o povo. Professora Sônia, eu peço licença para interrompermos por breves instantes. Para o nosso próximo bloco, voltaremos já já.